Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado aqui. Espero, meu Senhor Jesus, de que, de certa forma, eu tenha colaborado com vocês em algum aspecto que diz respeito à fé, porque nosso trabalho aqui voltado para as Escrituras e para os acontecimentos do mundo, da igreja, que atinge a igreja atual, tem esse objetivo, de fortalecer em você uma fé bíblica, uma fé legítima. E a fé que eu me refiro é aquela que realmente se revelou na face e na obra messiânica de Jesus. Amém? Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo realmente se voltam inteiramente para a formação de uma igreja concreta, fiel e exclusiva para Jesus. Espero ter colaborado e te ajudado em algum aspecto. Bom, meu tema hoje com vocês aqui segue a pesquisa da Igreja 2030 com mais fatos novos para vocês e atualização. Hoje, dentro desse tema, nós vamos falar aqui ainda sobre esses discípulos da ONU, dessa rede de treinamento para implantação de igrejas que eles chamam de ressurgência para uma nova realidade, cujo responsável é o pastor Ricardo Agreste, que inclusive é membro da WA, instituição da ONU, ok? Esse é o fato novo de hoje que nós vamos aprofundar. E também voltamos a tocar no assunto do Christ Summit, que já foi inclusive denunciado aqui no Verdade em 10 Minutos, onde a gente expôs ali o esquema da ONU também, por essa temática do empreendedorismo cristão, que o responsável lá é o Janglier Diniz, agente da ONU, junto com o pastor Josué Valandro, né, da Igreja Batista Atitude, lá do Rio de Janeiro, que inclusive Michele Bolsonaro e Bolsonaro, a Michele é membro lá e o Bolsonaro passou por lá para ter apoio político. Que inclusive esse pastor Josué Valandro trabalhou para a ONU no evento Global Action Brasil, que a gente também já falou aqui no Verdade em 10 Minutos. Aí, né, as coisas vão se encaixando e hoje nosso tema vai se voltar inteiramente para esses dois eventos. Bom, meus propósitos aqui com vocês é continuarmos a expor o esquema da ONU, pela WA e ANAI, que são estruturas dela, em organizar uma plataforma formada de igrejas e movimentos para-eclesiais, uma espécie de gestão religiosa financiada por ela, de uma comissão de líderes evangélicos que tem uma iniciativa de cooperação e desenvolvimento para a radicalização da Agenda de 2030 que a gente vem, obviamente, aqui desmascarando para vocês. Um novo padrão de prática cristã e de discurso teológico que a ONU gerencia. Bom, senhores, é podre, é sujo, tá? Meus objetivos específicos com vocês, dentro desse tema e desse propósito, é destacar esse plano da ONU com a Agenda de 2030, que se direciona para duas vertentes. A primeira delas, a teologia, a questão intelectual das instituições que ela controla, de exatamente não só de formar e fortalecer uma base de lideranças estratégicas que se comprometem em introduzir a Agenda de 2030 ou o conteúdo teológico da ONU, que abrange isso, escatologia do novo mundo, teologia da profissão, gestão pública e social para o cristão, essa coisa toda. Então, uma vertente é a vertente teológica e também intelectual, que a ONU controla hoje dentro das instituições que ela obviamente financia. E a outra vertente é a vertente institucional, a vertente corporativa, que é um braço mecânico, vamos dizer assim, do esquema da ONU, de exatamente ter a certeza de que existirá essa estrutura de liderança para colocar em prática o plano. E qual é a estratégia institucional e corporativa da ONU? De incentivar os líderes que ela financia e educa a pôr na cabeça do povo isso aqui, o dispensacionalismo do reino de Deus, que a dispensação do reino de Deus se cumpre em instituições, em estruturas políticas, em hierarquias, departamentos, que Deus governa por eles, tá bom? Então é colocar exatamente na cabeça do povo essa ideia de que tem que respeitar liderança, tá? E esse respeito por líderes e lideranças tem dado à ONU crédito, governo e soberania. Então existe uma rede integrada que a ONU hoje controla, que se volta para a questão educacional como também institucional. E a igreja representa esse plano, esse mecanismo de emancipação para essa soberania religiosa, vamos se dizer assim, tá bom? Então hoje nós vamos tratar um pouco mais a fundo, né, por meio desses dois eventos, né, que é a ressurgência para uma nova realidade, como também o Christ Summit,
o Summit, né, que já falamos deles aqui. Bom, eu em outros vídeos sobre esse tema, eu pedi aqui a todos uma certa atenção de critério, tá? Não só escatológico, como também critério histórico. Tá? Por quê? Porque existe uma obrigação nossa de identificar quem é o poder, ou o único poder. E quando a gente fala de ordem e sistema mundial, existe uma dinastia por detrás dela, que se chama de elite global, toda ela acasalada, toda ela organizada desde a era primitiva até a era contemporânea. Então o critério realmente é trabalhar essa panorâmica histórica de revoluções, de emancipações, desse poder que eu vim falando em todo o vídeo com vocês. Hoje eu não vou me aprofundar novamente nessa introdução, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Então assista os outros vídeos, porque são importantes no sentido de te dar esse direcionamento histórico. Por quê? Porque dessa estrutura, dinastia, desse poder ou único poder internacional, que surge o sistema político-religioso que nós estamos tratando aqui. Quando se unem política e religião, isso não é um fenômeno divino, é um fenômeno humano. E esse fenômeno humano é um mecanismo não só de controle, como também emancipação desse poder, desse único poder, que tem muitos nomes, senhores, tá? Mas existe uma elite por detrás que usa esse sistema político-religioso para atingir os seus propósitos, que é a hegemonia geopolítica. Lembra que, inclusive, o protestantismo entrou como ferramenta desse poder para emancipar esse poder na terceira fase, né, que é a institucionalidade. A institucionalidade que deu a eles, né, que é uma espécie de chave de ativação, que deu a eles estruturas para poder alavancar ou radicalizar a padronização do pensamento, a padronização da opinião e essa coisa toda, tá bom? Então eu venho falando sempre lá em outros vídeos, assista outros que eu já tratei sobre o assunto, porque você vai começar a enxergar e a ver como que as coisas são, tá? Ali eu falo de uma plataforma artística e cínica desse poder, que é o sistema político religioso, e como eles, na verdade, trabalham em ambiguidades, se mostrando rivais, mas todos eles direcionados a uma única causa, e ali tem coisa muito importante. Porque quando a gente entra na fase contemporânea, nós entramos na obra final disso, né? Quando esse sistema e essa ordem chega num resultado. E a ONU e os seus filhotes institucionais pregam esse resultado. Senhores, aqui nada é do acaso, entendeu? Então essa obra final, que a ONU representa ser, que é a quinta fase, né? A fase contemporânea, toda essa estrutura que a ONU hoje ela lidera ou representa ser o poder administrativo, dentro dessas estruturas que a ONU lidera, existe lá uma pirâmide institucional de rede de associados, um braço corporativo eclesiástico, uma rede religiosa, uma gestão religiosa que a ONU criou e educou somente para este fim, para uma soberania religiosa, tá? Que a gente vem identificando como rede de Miqueias, que é uma espécie de cartel de igrejas que estão compromissadas com o Pacto Global, com a hegemonia geopolítica da ONU, que se trata da ODS e ODM, da Agenda de 2030. E os modos operativos dessa teologia que a ONU ela introduz nas igrejas, esse compromisso teológico e institucional visa humanismo político, tecnologia integral, ambientalismo holístico, diálogo interreligioso, diálogo intercultural, que essa estrutura, a Rede de Miqueias, a AWA e a ANAI, se comprometem em introduzir dentro dessas redes, ou por meio dessas redes que a ONU lidera. E tudo financiado por um único fundo internacional. Tá bom? Uma coisa importante antes de entrar no tema, que eu só estou fazendo a introdução ainda, é que dentro dessa panorâmica histórica, entende-se ali que essa dinastia se utilizou de ferramentas para a anulação do livre-arbítrio. Tá? E qual é a ordem dessa aplicação de anulação de livre-arbítrio na humanidade? Primeiro pela religião, depois pela política, depois pelo consumo. Que digamos que agora a ONU assume a fase da soberania econômica, a era do consumo, o materialismo acentuado, e nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Que digamos que esse materialismo que a humanidade vive agora
será um trunfo para a ONU anular qualquer interesse pela região ou sequer por Deus, senhores. Então é uma coisa muito estratégica, muito imensa, muito profunda, que quando a gente fala disso, a gente tem que falar de maneira cirúrgica, e por isso eu tenho cuidado e cautela exatamente para poder tratar desse assunto com você. Mas qual que é o nosso interesse e nosso objetivo aqui? Falar da igreja, tá? Porque existe hoje uma rede de associados ou credenciados com a ONU que assumiram a tarefa e a missão de radicalizar, de acelerar a Agenda de 2030, que é uma espécie de padrão de vida, como também de religião. Então a gente vai entrar hoje aqui nesse tema, porque apareceu para nós aqui mais novidades sobre essa questão da ONU e também desse esquema dela com as igrejas, que a primeira delas que eu vou tratar hoje aqui é esse centro de treinamento para a plantação de igrejas e formação de líderes estratégicos, tá? Que é o que ele chama aqui de revitalização de igrejas, a CTPI, que quem está liderando esse esquema aqui é o pastor Ricardo Agreste. Anota o nome desse cara aí, tá bom? Ele montou um centro de treinamento para a plantação de igrejas que ele chama de ressurgência para uma nova realidade. E esse pastor Ricardo Agreste, que é membro da WA, tá? Da Aliança Evangélica do Brasil, que é uma instituição da ONU. E não só membro da WA, um dos líderes também da década de fazer discípulos, a DDM, que é uma sigla em inglês, e para nós aqui, DFD. Inclusive até me disseram que no último vídeo eu falei DMM, não é, DDM. É uma sigla, e pouco importa para nós isso daí, mas em compensação identifica-se, né? Mais por sigla do que por nomes em documentos, essa coisa toda, tá? Ele, além de ser membro da WA, o pastor Ricardo Agreste, que lidera o Centro de Treinamento para a Plantação de Igrejas a pedido da ONU, além de ele ser líder membro da WA e líder, um dos líderes também da década de fazer discípulos que a gente já denunciou aqui, promovido pela WA, ele mantém relações com o David Cornfield, a Iliane Schuller e o Davi Lago. O Davi Lago, que todo mundo já ouviu por mim aqui, que ele é o mentor do esquema da ONU aqui no Brasil, tá? Bom, essa estrutura que a ONU se comprometeu também a usar para introduzir a sua agenda educacional e também institucional, esse centro de treinamento para a plantação de igrejas, tá? Como ele chama aqui, a ressurgência para uma nova realidade, nós tivemos acesso ao pensamento ou organização de pensamento teológico deles, tá? O senhor pastor Ricardo Agreste, que eu estou me referindo a ele aqui ainda, ele declara o seu pacto teológico. E qual é o pacto teológico dele? O Pacto de Lausanne de 74, onde tudo começou, né? O esquema começou, como a gente vem denunciando para vocês, com a Igreja Católica, com o Vaticano, liderando o protestantismo, né? E a sua missão, diz ele, é garantir a agenda de unidade e cooperação para introduzir o Pacto de Lausanne dentro das igrejas, o que ele chama de nova realidade, essa rede de ressurgência, tá? Que abrange, olha só, como essa são organizada, é uma estrutura imbatível, ok? De tão colossal e imensa que essa pirâmide hierárquica que a ONU hoje lidera. Como que segue aqui? Os benefícios da igreja ao se cadastrar e participar dessa rede de ressurgência. Parcerias financeiras, que quer dizer que igrejas terão a possibilidade de apresentar seus projetos de plantar igrejas e contar com parcerias financeiras para igrejas nacionais e estrangeiras. Os projetos deverão seguir como normas pré-definidas e o plantador deverá ter sido avaliado e treinado pelo Centro de Treinamento do pastor Ricardo Agreste. Olha só. E deverá apresentar relatórios trimestrais. São funcionários, senhores. Aí vem o outro ponto que também abrange aqui o benefício. Encontros de reflexão. Por isso é muito forte a marca da ONU, esses movimentos para-eclesiais, esses encontrões de lideranças. Nota isso, tá? Esses encontros de reflexão teológicos e missionários, como conferências regionais, também encontros de mentorias, como
preletores nacionais e internacionais, bem como retiro de alinhamento estratégico da rede. Então eles ficam exatamente chamando todo mundo, organizando todo mundo, porque é uma rede controlada. Agora você vai entender que todo mundo que vai nessa parada, frequenta essa parada, para lá ir discursar, para lá falar, são gente financiados pelo esquema, senhores. Não tem como não ser um agente da nova ordem mundial. Todos os nomes que a gente vem citando para vocês aqui, não tenham dúvidas que esses caras estão comprometidos até a tampa de realmente trazer o anticristo, senhores. Tá? E dar a ele o controle das igrejas. Ok? Uma outra marca importante que abrange o trabalho do seu pastor Ricardo Agreste para a ONU, com esse centro de treinamento para a plantação de igrejas e igrejas da nova ordem mundial, né? É o conteúdo em alta que falam aqui. Todo o conteúdo produzido ao longo dos anos nos encontros, fóruns e conferências desse centro de treinamento para a implantação de igrejas passarão a ser disponibilizados aos membros da rede. O material, né, o Pacto de Lausanne, poderá ser usado na reciclagem de pastores, líderes até mesmo, para exibição nos cultos. Olha só que absurdo, que satânico. Um cara que declara seu pacto teológico como sendo o Pacto de Lausanne de 74, que une o Vaticano, que une a CMI, que une a ONU. E que traz uma lista de igrejas protestantes que estão a serviço para introduzir, lembra? Aquela lista de sensibilizações do novo discurso, entendeu? Esse cara é um descarado, né? Para não falar o próprio demônio. Aí vem um outro ponto importante também aqui, que abrange benefícios, segundo ele, para o seu centro de treinamento. Encontros de compartilhamento. A rede promoverá encontros e retiros para lideranças de áreas específicas das igrejas participantes. Um outro detalhe, os descontos em produtos e eventos. Um dos parceiros é a Envisionar, que é uma rede para capacitar líderes, que inclusive também assessora o Global Summit Leadership, que também já falamos disso aqui. Ok? Bom, então fica muito claro que a intenção desse indivíduo, da ONU com ele, não é só fornecer matéria de matéria administrativa, de organização, de liderança e pensamento, mas também essa estrutura relacionada, né? De querer exatamente atrair todos para essa estrutura de relacionamentos, de influência, de poder e poder eclesiástico. Agora, a responsabilidade da rede de ressurgência cadastrada para o pacto, que segundo ele é o Pacto de Lausanne. Tem duas diretrizes aqui para os cadastrados. Agora nós vamos mais a fundo. Olha que situação. Subscrever o devocional Catecismo da Nova Cidade e o Pacto de Lausanne. Vamos lá? O que seria o Catecismo da Nova Cidade? Hein, ô pastor Ricardo Agreste? Um livro de estilo devocional escrito por Tim Keller, John Piper e Kevin DeYoung, com a justificativa de que nos séculos passados a igreja cristã usou o catecismo para ensinar doutrinas fundamentais da Bíblia, doutrinas fundamentais da igreja católica, não da Bíblia. Uma ferramenta pedagógica que direciona perguntas e traz as respostas prontas baseadas em um ou dois versículos isolados, tratando de doutrinas básicas da Bíblia deles, né? Deus, pecado, Cristo, batismo, fé, esperança, expiação, santa ceia, oração e etc. Tudo isso extraído do quê? Do Vaticano, tá, senhoras? E contém também textos e comentários e inspirações de personagens históricos como Santo Agostinho, João Calvino, aí chama toda a galera, né? Martinho Lutero e muitos outros, ou seja, toda a cambada da escolástica ou toda a cambada do iluminismo, que na verdade trabalhou lá nas outras fases desse poder para garantir exatamente o que? A quebra do livre-arbítrio pela religião e pela política. Pela religião na fase do catolicismo e da monarquia e pela política na fase do protestantismo. Então você vê que tudo isso funciona dentro de uma rede que eles controlam, que eles administram. E esse indivíduo que declarou o seu pacto por intermédio desse centro de treinamento que ele está gerenciando, ele usa o material e a didática do catecismo. Senhores, isso aqui é um absurdo, que eu estou tendo aqui uma convulsão agora de tristeza e de revolta por saber que tem gente que publica e assume publicamente
esse tipo de coisa. Que a gente teve acesso, você também pode ter. E as considerações desse catecismo da Nova Cidade, com autores que eu estou mencionando aqui, a exemplo Tim Keller, que é presbiteriano e membro do movimento de Lausanne, e fundou a TGC, Coalizão pelo Evangelho, com a D.A. Carson, que é membro da WA, note que vai tudo ligando uma coisa com a outra, que se trata de uma fraternidade de igrejas evangélicas reformadas que produz conteúdos evangélicos, tá? Que diríamos, elaborados pelo catolicismo. E aqui no Brasil, o presbiteriano Augustus Nicodemos, que eu já falei desse cara, trouxe a TGC, a Coalizão pelo Evangelho, que também faz parte do presbiteriano Frank Ferreira. Quer dizer que esses caras usam o mesmo mecanismo, a mesma didática, o mesmo conteúdo, a mesma fonte, a mesma raiz. E o Nicodemos, e tanto ele como o Frank Ferreira, não é novidade que esses caras estão metidos com o esquema. Inclusive o Tim Keller e essa TGC já foram denunciados por nós aqui no Verdade em 10 Minutos, no Igreja 2030, ONU, Missão Integral, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior e Paul Washer, que inclusive também foram encontrados se utilizando exatamente, usando, né, dessa responsabilidade, como também se utilizando desse mesmo pacto teológico que é subscrever o devocional do Catecismo da Nova Cidade e o Pacto de Lausanne. Tá bom, senhores? Então é só rever os outros vídeos lá e vocês realmente vão poder chegar a essa conclusão. E ainda dentro do centro de treinamento do pastor Ricardo Agreste, que trabalha para a ONU, senhores, nós temos aqui parcerias, né? E quais são essas parcerias aqui, tá? Essa ressurgência traz o aspecto das conferências. Essas conferências, tá? Elas abrangem exatamente o quê? Inúmeros encontros, plantação de encontros e etc, etc, etc. Tanto a nível nacional como internacional. E este organizador, o pastor Ricardo Agreste, ele publica quem são os seus parceiros, a gente vai mencionar aqui. Aliança Evangélica WA do Brasil, que está estampado o Davi Lago. Pastores e lideranças, que também surgem da CEPAL, Visão Mundial, Rádio Transmundial, a RTM, Editora Ultimato, Associação Shield Transmundial, a RTM, Associação Shield Fund, consertando aqui, Ministério Pão Diário, Editora Vida Nova, Editora Vida, Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência e empresas americanas de plantação de igrejas, a New Think, e surge E5Q. Isso aí eu já não lembro, mas não reconheço, mas eu tenho que mencionar a vocês. Aí pode ser que de repente alguém que esteja me escutando, eu conheço alguns aqui, outros não, pode ser que você tenha já identificado alguma coisa. Mas em compensação, essas parcerias elas estão publicadas e reconhecidas por esse centro de treinamento de plantação de igrejas, que nós ainda estamos abordando aqui e tratando a fundo a sua organização. E esses palestrantes da conferência e também desses encontros da ressurgência aparecem também aqui. Pastor Ricardo Agreste, que ele é diretor da CTPI, pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera em Campinas e mentor da missão na íntegra, junto com Ariovaldo Ramos e Ed René Kivitz, e etc. Tá? A esquerda e a direita se unem aqui, né? Também o Ronaldo Lidório, pastor da Igreja Presbiteriana e membro da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, que a gente já denunciou. Também da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, onde leciona o curso de plantação de igrejas e também fazem parte Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, que é a esquerda pura isso aqui, tá? A esquerda política. Mas que é aquilo que eu disse, a esquerda e a direita se unem quando o plano é a ONU. E de novo o nome desses caras aqui na sujeira, né? Franklin Ferreira, que não é novidade, que mostra ser contra a esquerda, matar no esquema, sendo da direita, é aquela visão cínica da coisa, né? Ele que é membro da Fraternidade Reformada Mundial, a WRF, uma fraternidade que pertence também à WA, é pastor da Igreja da Trindade e presidente da TGC, Coalizão pelo Evangelho, que nós acabamos de falar aqui, que é um devocional do Vaticano, essa porcaria. E também secretário do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, a IBDR. Aí a gente vai falando de nomes e parcerias
para você poder identificar. Paulo Borges Júnior, membro da Aliança Evangélica Brasileira, AWA do Brasil, junto na missão na íntegra com Ariovaldo Ramos e fundador do Ministério Sal da Terra, que aí vem outras coisas também, né, a Jocum e aquilo que a gente vem denunciando para vocês. Luiz Saião, me perdoe se eu estiver pronunciando o sobrenome desse cara, pastor Batista da Igreja Batista Nações Unidas e coordenador também da tradução da Bíblia NVI no Brasil, que teve a missão de rasurar e estragar com a Bíblia, que a gente também vem tratando com isso aqui. Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana e membro da Aliança Evangélica Brasileira, WA Brasil, que está em diversos eventos, também com Hernandes Dias Lopes, pastor Jorge Linhares, missão na íntegra, também com Ariovaldo Ramos e etc. Senhores, é uma irmandade. Além de uma rede, isso aqui é uma irmandade. Tá? Notem para vocês que o sistema político religioso, ele articula, né, essa cena de divisões, de departamentos, de rivalidades, de pensamentos diversos sobre teologias específicas, etc. Mas todos eles são acasalados, todos eles são a irmandade, todos eles trabalham por uma causa comum e que a gente está se aprofundando aqui. E para aqueles que estão me ouvindo e me vendo, do que diz respeito ao Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas do pastor Ricardo Agreste. Só isso que eu estou falando até agora corresponde a ele. E o que ele assumiu com a ONU para implantar dentro das igrejas, gerando mais igrejas, né? Gerando mais igrejas. Aí vem mais nomes. Jonas Madureira, do pastor da Igreja Batista da Palavra, em São Paulo, e editor-chefe das edições Nova Vida, autor do livro O Custo do Discipulado. Anota o nome desse cara. Ilaene Schuller, né, que eu já falei dela aqui, que fez o comentário no vídeo, inclusive, entrou aí no vídeo e me disseram, braguejando. A senhora não tem que braguejar nada. Tem que falar, você tem que provar o contrário do que eu estou denunciando aqui, tá bom? Um recadinho para a senhora aí. Ela que é missionária da CEPAL, líder junto com David Cornfield, o predestinado, no programa A Década de Fazer Discípulos, que eu já tratei aqui, da WA, em movimento global de igrejas que intencionalmente fazem discípulos. Que daqui a pouco eu vou falar, inclusive, da Summit, ok? Mas um abraço aí para Liane Schuller, né, que ficou incomodada porque ela está sabendo que nós estamos jogando essa farofa no ventilador. O Josué Campanhã, oh meu Deus, missionário da CEPAL, lançou um livro chamado Discipulado que Transforma, o Josué. Também adicionado e acionado ao Global Leadership Summit de Bill Hybels, da Associação Willow Creek, que também é outra vertente da ONU, que também trabalha lideranças e lideranças estratégicas, o Bill Hybels, né? Que vem ali trabalhando com aquela linha toda de profissionalismo e também disseminação de igrejas com estratégias materialistas. E o senhor Josué Campanhã, da CEPAL, lançou um livro só para poder radicalizar e programar e acelerar mais ainda essa questão. O senhor Valdir Stangel, do Conselho da WA, embaixador do Movimento Lausanne, membro da Visão Mundial e também diretor da Aliança Evangélica Brasileira da WA no Brasil. Ele também como um dos parceiros e palestrantes do Centro de Treinamento para a implantação de igrejas, né? A tal rede de ressurgência do pastor Ricardo Agreste, né? Que já foi denunciado o senhor Valdir aqui. O Agalvaro Basto Júnior, o outro nome que aparece para nós aqui, presidente da Aliança Evangélica Brasileira da WA no Brasil, né? Que você vai ver que vai aparecendo mais nome ainda do que diz respeito ao Davi Lago, que é o nome maior da WA, que é uma instituição da ONU entremetida com esses assuntos de apadrinhar, né, de recrutar pastores de igreja para a agenda de 2030. E Davi Lago, que aparece aqui também, membro da diretoria da Aliança Evangélica Brasileira WA no Brasil, embaixador da Visão Mundial e pastor da Igreja Batista de São Paulo, né? O senhor Davi Lago que, obviamente, não se manifestou até agora em nada do que a gente vem falando aqui. E, ó, é bom ficar quieto que se abrir a boca nós vamos falar de você. Mas, né, agente subversivo. O Deltan Dallagnol, conhece? Cristão Batista. Acabou de ter um mandato de deputado cassado e participou de uma das conferências da Ressurgência em 2017 junto com outros membros da Missão Integral. Tá? Um outro nome prestigiado do sistema político e religioso e que a gente está citando aqui no esquema do Centro de Treinamento
dessa rede de ressurgências que o pastor Ricardo Agreste, membro da WA, lidera, como também um dos líderes da DDM, do tal Década de Fazer Discípulos. E aí vem cantores. Quer saber quem? Cantores como nomes que são conhecidos. Baruch, que é insignificante, não conheço. Zé Bruno, eu sei muito bem quem é, e o Ademar de Campos, que não são nenhuma novidade para mim, tá? Porque o que é deles, eles usam, senhores. Tá? Como a Marcha para Jesus foi exatamente um instrumento que a gente teve lá recente para esses fins ideológicos, globalistas, materialistas e etc, etc. Ok? Bom, ainda falando do centro de treinamento para a implantação de igrejas, essa rede de ressurgência do pastor Ricardo Agreste, que é um agente da ONU e da WA, existem temas. Vamos ver lá quais são os temas da Conferência da Ressurgência. Você quer ir? Quer pagar R$3.000, que nem a Christie Summit? Né? R$3.000 de ingresso para isso aqui, ó. Como plantar igrejas. Vai virar o MST, né? Como plantar igrejas. Discipulado multigeracional, implementando práticas relacionais e modelos de discipulado na reprodução de discípulos e líderes missionais. Nossa, já até em mim despertou interesse. Sociedade e igreja. Mais temas aqui. Expandindo o reino de Deus, obviamente, dentro de estruturas e instituições. Não com almas convertidas, né? A arte de inspirar novos líderes. Salário, grana, money, prestígio, influência e poder. Igreja realinhada. Mais crescimento, mais saúde, mais relacionamentos, mais líderes saudáveis, mais discipulados. Isso é uma piada. Por uma igreja relevante, extremamente política e social. Igreja missional. Missionalidade, nossa. Plantação de igrejas. Comunicação missional. O que seria comunicação missional? Saber falar em público. Chama João Batista. O legado do passado. Opa, isso aqui eu sei o que é. Pacto de Lausanne, né? Com certeza, ele já deixou claro. Vamos pegar tudo o que é do cristianismo, jogar esse lixo para dentro da igreja e inspirar a liderança. O legado do passado, a missão no presente. A missão transformadora da igreja na sociedade. Bastante político, bastante agente público. A unidade na diversidade. Opa! Ecumenismo, diálogo interreligioso, né? A unidade na diversidade. Ressurgência feminina. Reformando os laços na família pastoral. Tá? O que eles querem com a ressurgência feminina? Porque o feminismo é um instrumento de geopolítica e também hegemonia americana, que começou pelo protestantismo para dar aos Estados Unidos o que eles estão agora lá, dando para a ONU. O caos, estabelece o caos que o poder chega para eles. Esse é o ponto do Centro de Treinamento da Plantação de Igrejas do pastor Ricardo Agreste, que foi orientado pela ONU e a WA a liderar todo esse esquema que eu tratei aqui. E ele que também teve uma passagem pela Década de Fazer Discípulos, a DDN e DFD, que trabalhou também em conjunto com o David Cornfield, Elaine Suller e o Davi Lago. Davi Lago, que é um nome que aparece aqui, né, senhores? Porque ele é o diretor de todo o esquema, entendeu? Agora a gente vai rapidamente aqui para a questão do Christ Summit, o empreendedorismo cristão, a formação de líderes para uma agenda de 2030 com a ONU, que inclusive o coordenador do evento, né, é o Jean-Guier Diniz, que lidera um grupo educacional a serviço da ONU e tem uma cadeira cativa na ONU, que eu já denunciei aqui, inclusive, acho que no último vídeo, né? E com ele, o pastor Josué Valandro, Júnior, tá, da Igreja Batista Atitude, que inclusive a Michele Bolsonaro congrega e o Bolsonaro esteve lá para ser, né, homenageado e ungido, né? A questão aqui do senhor pastor Josué Valandro Júnior é que ele montou com a ONU um esquema milionário, que esses dias até foi notícia aí, porque ele cobra R$3.000, eu acho que é o topo, né, do valor, para poder assessorar e instruir liderança. Tá? Ele está comprometido, como o pastor Ricardo Agreste, a liderar e treinar pastores para essa
liderança estratégica da ONU. O que ele está chamando agora também aqui, isso que é o fato novo do Christie Summit, o que ele está chamando de impulso pastoral, tá? Ele está comprometido a fazer uma gestão, criar uma gestão eclesiástica com pautas também pré-definidas pela ONU e pela Agenda de 2030, que abrange humanismo político, tecnologia integral, ambientalismo holístico, diálogo interreligioso e intercultural. Vamos ler quais são os temas do malandro. Vamos lá ver qual que são os temas do malandro. Tá? O que seria o treinamento para o impulso pastoral, né? Vamos subir que nem foguete para onde? É um treinamento de pastores onde abordam temas direcionados a uma gestão eclesiástica. Trata-se de uma visão completamente empresarial da igreja e do ministério pastoral. Opa, grana no bolso deles. Dentre os assuntos tratados pelo malandro, nesse impulso pastoral com gente que paga R$3.000, inclusive aqueles que vão lá cantar, ganham pra caramba com isso, dentro dos temas estão aqui, recursos humanos, cara, muito tem evangelho nisso aqui, gente. Mobilização voluntária, integração de novos convertidos, estratégia evangelística, note vocês, que parece lindo, mas lembra, o conteúdo todo da ONU, processo de formação de células e discipulado, plantação de igrejas e capacitação de novos obreiros. O que é isso aqui? Aquelas duas vertentes. Introduzir o conteúdo teológico e intelectual da ONU, como também expandir o terreno institucional. Eles trabalham exatamente com a mesma tarefa, ok? Temas abordados. Visão celular e ministério de excelência. Olha o tema. Plantio de novas igrejas, mobilização de novos pastores e líderes e estratégicos. Estratégia de crescimento para igrejas, projetos evangelísticos e sociais e gestão de pessoas e processos da igreja, né? E tendo como diretor internacional, o Jean-Guier Diniz, que até palavrão fala no livro dele, né? E que lidera também um grupo chamado Ser Educacional com os mesmos temas e com o mesmo tipo de dinâmica administrativa. Introduzir o conteúdo da ONU intelectual, como também fazer expandir o terreno institucional dela, de igrejas que ela comanda. Quem endossa esse treinamento junto com o malandro aí, né? E o tal do Christie Summit, quem são os parceiros que aparecem também? Davi Lago, que já falamos dele aqui, membro e pastor da diretoria da Aliança Evangélica WA do Brasil, né? O cabeça do esquema na América Latina da ONU. Abe Uber, pastor da Paz Church em São Paulo, membro do programa Década de Fazer Discípulos, ADFD, da WA, só gente deles. Jorge Linhares, de novo, pastor da Igreja Batista Getsemane, presidente do Conselho de Pastores lá de Minas Gerais. Pastor Antônio Júnior, que cancelou sua ida no evento Christie Summit, mas rasga elogios ao pastor Josué Valandro em seu vídeo. Ele não teve coragem de aparecer, o Toninho. Mas continua elogiando o trabalho do malandro para a ONU pelo Christie Summit. Tá ganhando dinheiro pra caramba, hein, malandro? O Edson Rebustini, que também não é novidade esse cara aqui. Pastor da Igreja Bíblica da Paz, que também está sendo citado como um dos treinadores ou palestrantes do esquema. E o Hernandes Dias Lopes, co-pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com Arival Casimiro, e também frequenta também lá o pastor Paulo Júnior, ele que também nunca enganou o seu discurso moralista, que está na rede e está interligado com aqueles que ele tem por guru, né, teológico da sua formação. E, senhores, esse é o quadro da situação. Então vamos lá que eu vou te organizar para encerrar aqui. Pastor, a minha igreja pertence a essa rede de insurgência da ONU, a essa rede, a essa pirâmide institucional e hierárquica da ONU para as finalidades da meta de 2030 e 2050? É muito simples. Alinhamento institucional, nota que a marca forte desse esquema aqui é os movimentos para-eclesiais, aquilo que é feito fora da igreja deles, que identifica quem são eles. Esse alinhamento institucional, essas sociedades, essas associações precisam ser trabalhadas por você para saber se a tua igreja pertence ou não, ok? E o outro ponto, o ponto do discurso, da sensibilização, do conteúdo que se leva, que se discursa, dos temas que são introduzidos,
que eu falei aqui, lá no início eu falei para vocês, quais são estes pontos, né, de destaque do plano da ONU, teológico e intelectual. O objetivo com esses líderes é introduzir a escatologia do novo mundo, a teologia do profissionalismo, o cristão dentro de uma visão de gestão pública, gestão social, ao mesmo tempo também introduzir na cabeça das pessoas o dispensacionalismo do reino, fazer com que os seus membros, seus fiéis acreditem nisso, que Deus governa por políticos, que Deus governa por instituições, que Deus governa por lideranças, que existe uma hierarquia emancipada por Deus, que recebeu uma unção especial do céu para poder governar, para poder orientar e educar pessoas. É a descentralização da igreja com Cristo, senhores, e do evangelho que ele pregou. Ok? Então você precisa ouvir, conhecer mais a Escritura e ouvir o que esses caras estão pregando, esses caras estão falando. Porque tudo que eu falei aqui hoje não é suficiente para se chegar ao estouro e ao rombo do que a igreja hoje foi vítima. Senhores, é uma coisa milenar, um trabalho de décadas, uma coisa que na verdade se estende com ramificações e com abrangência histórica assustadora e inabatível. O que eu estou falando aqui não dá para se impedir. Não dá para se abater. O anticristo vem e ele é o protestantismo, ele é o catolicismo, ele é o islamismo, ele é o esquema da religião. Entendeu? Então qual é a nossa posição aqui agora? Procurar exatamente guardar, né, o princípio da preservação, da continuidade e do progresso daquilo que Jesus foi aqui, na atividade da fé. E não estar de forma nenhuma relacionado e comprometido com esse sistema, que quando política e religião se unem, é isso aqui, senhores. Então eu espero que esse meu trabalho seja um início de investigação para você, de aprofundamento por você, para você realmente poder chegar a essa conclusão. Até que ponto você está comprometido em tudo isso daqui. Hoje, a WA, uma instituição da ONU, que Davi Lago está à frente, ele gerencia a direita e a esquerda política evangélica. Ele está à frente de orientar cada uma dessas lideranças, de como eles devem se comportar institucionalmente, como também teologicamente, naquilo que eles estão vivendo como liderança e pastores, ou na função de pastores, tá? E tudo isso está controlado e financiado por um único fundo internacional. Senhores, a Agenda de 2030, ela está sendo aplicada e cumprida pela igreja. E o que eu espero no meu bom Jesus é que vocês realmente acordem e se despertem para essa realidade. Nós estamos perto de ver Jesus voltar e arrebatar a igreja dele. E até lá, também com o risco de conhecer quem é o anticristo político e religioso que a Bíblia tanto fala, porque tudo está se cumprindo. Espero, meu Senhor, que eu tenha te ajudado de alguma forma a falar de nomes que você conhece, a tratar de assuntos aqui que te interessam e poder despertar em você essa fé que seja mais bíblica, mais voltada para Cristo, para o calvário da vida dele, para a verdade que ele representa ser para todos nós.